projeto Futuro Sem Fatura. Eu sou Wesley Ribeiro e o tema que falaremos hoje é sobre ativos reais. Você já ouviu falar sobre ativos reais? Sabe do que se trata? É muito comum nós falarmos de ativos financeiros, de renda fixa, renda variável, mas o termo ativos reais é um termo ainda pouco conhecido do mundo financeiro, do mercado, do mercado de finanças, das finanças pessoais. Bom, todos nós sabemos, pelo que nós já discutimos, pelo que nós já vimos, inclusive aqui no nosso canal, que a taxa de juros no Brasil ela tem diminuído muito. Nós passamos por um processo onde que a taxa Selic alcançou atualmente, na data de hoje, em agosto de 2020, o percentual mínimo da história de 2%. Mas ela já esteve muito mais alta do que isso. A taxa Selic já esteve a 16,25% em um passado não muito recente. Em agosto de 2016, ela estava no patamar de 16,25% e atualmente está em cerca de 2%. Essa grande variação, num decorrer de um pequeno lapso temporal, menos aí de 5 anos, fez com que investimentos que fossem interessantes, aplicações que fossem interessantes no passado, não fossem tão interessantes agora. E o cenário atual, inclusive decorrendo da nossa situação de pandemia, tem causado algumas dificuldades de onde investir, onde aplicar o seu dinheiro. A renda fixa tem apresentado um rendimento pequeno com a queda da taxa de juros. E a renda variável tem um cenário um tanto quanto incerto em relação aos rumos que a economia pode tomar. Já há algum tempo no Brasil tem surgido a possibilidade de você fazer aplicações em ativos reais. Os ativos reais são poucos conhecidos no Brasil, mas são de longa data conhecidos nos mercados americano e no mercado britânico, e lá recebem os nomes de Alternative Litigation Financing, ou Lawsuit Funding, ou ainda Third Party Litigation Funding, e tem se apresentado com uma possibilidade, ainda que de forma inicial no nosso país, com adaptações na realidade brasileira. Esse tipo de ativo permite alguns tipos diferentes de investimentos. É possível, por exemplo, que o investimento seja feito por fundos de investimento em direitos creditórios, os chamados FDICs. Uma outra maneira pela qual o produto tem sido ofertado no mercado é pela forma de investimento conjunto, contando geralmente com o apoio de uma empresa especializada na localização desses tipos de ativos. Esses ativos reais, são títulos executivos judiciais, ou seja, eles decorrem de sentenças judiciais. Mas como que isso funciona? Eu consigo comprar esses ativos em bolsas de valores? Não estão disponíveis na bolsa de valores. Eu tenho como comprar esses artigos por intermediação de uma corretora, essas corretoras que aplicam também no mercado de capitais? Também não. Esse tipo de ativo, ele decorre e ele é oferecido, ele é ofertado por empresas especializadas nesse tipo de operação, e ele é considerado uma espécie de back to basics, ou seja, o retorno ao básico, porque ele é considerado um tipo de investimento que não necessita de intermediações diretas ou indiretas. Quando essa operação ela é montada pelas empresas ou por quem trabalha com esse tipo de atividade, geralmente o que ocorre é que essas empresas pesquisam no judiciário, seja na Justiça do Trabalho, seja na Justiça Civil, seja na Justiça Federal, por decisões judiciais que já estejam geralmente com trânsito em julgado, ou seja, que não caibam mais recursos, onde que já há uma sentença definitiva dando ali uma sentença favorável a determinada pessoa. Essas empresas, então, se especializam na busca dessas sentenças de processos que estejam nessa situação com trânsito em julgado, que não caiba mais recurso, e buscam ali fazer a negociação dos direitos creditórios, do direito do crédito, do direito relacionado àquela sentença, de forma que ela vá adquirir aqueles valores, a titularidade daquele direito do seu real detentor,
daquele que é o beneficiário, que foi o beneficiado com a sentença. Logicamente, essas empresas especializadas em ativos reais, elas buscarão fazer a negociação com essas pessoas com deságio, ou seja, com uma redução do valor previsto na face da sentença. Então, digamos que tenha uma determinada sentença com trânsito em julgado, cujo valor da condenação, seja do Estado ou seja de uma empresa do setor privado, no valor de R$1 milhão. Essas empresas especializadas nesse tipo de ativo real, ela buscará fazer um acordo com esta pessoa, que é o credor daquela empresa ou do Estado, nesse crédito de R$1 milhão, por, vamos chutar, R$500 mil. Então, uma vez que essa empresa de ativo real adquiriu aquele direito relacionado a essa sentença, que no seu valor de face custa R$1 milhão, e na negociação que foi feita por essa empresa foi de R$500 mil, ela começa então, ela estrutura uma operação na qual ela começa a captar investidores interessados em adquirir partes daquele ativo, daquela sentença cujo valor de face é R$1 milhão. E aí esses investidores interessados receberão a cessão daquela parte ou daquele percentual daquele valor que ele investiu, e ele ali vai aguardar o pagamento, seja pelo Estado, seja por uma empresa do setor privado, do pagamento do valor de face daquela sentença, dos direitos relacionados àquela sentença. Essa operação ela envolve, então, a aquisição com deságio do valor do precatório, se for um título público contra o Estado, ou de um título de uma sentença contra uma empresa do setor privado, pelos investidores interessados. E esses investidores vão assumir, então, o risco de demora pelo pagamento daquele precatório ou daquela sentença que estiver ali na face da sentença ou do precatório. Aí ele envolve, além desse risco de espera no pagamento, ele também envolve um outro risco, que é o risco do próprio pagamento, porque uma vez haver ali o depósito, haver o pagamento à disposição do juiz, à disposição do judiciário. Outra coisa é o judiciário liberar o pagamento daquele valor que já está depositado para os seus credores, porque nesse processo de pagamento do depósito ainda podem haver ali algumas questões judiciais que vão fazer que haja uma demora entre a transferência do dinheiro que está disponibilizado no Poder Judiciário para os seus efetivos credores. E ainda envolve um outro risco, que é um risco que tem que ser levado muito em consideração, que é o risco de solvência do próprio devedor. Quando é um precatório, o devedor é o Estado, então a solvência, o risco de solvência está ligado ao próprio Estado. Agora, quando é uma empresa, o risco é a própria empresa, a solvência da própria empresa, a capacidade da empresa de poder realizar o pagamento daquele valor, daquela sentença. Então, os ativos reais, pessoal, são isso, né? São a possibilidade de você investir adquirindo percentuais, partes de precatórios ou de sentenças de empresas contra empresas, onde você consegue fazer essa negociação por meio de empresas especializadas na negociação e na estruturação de investimentos por meio de ativos reais. Como eu falei, esse tipo de investimento no Brasil ele ainda está bem no início, embora seja um mercado muito maduro nos Estados Unidos e na Inglaterra. Mas se formos pensar da possibilidade do desenvolvimento dos ativos reais no mercado brasileiro, ele me parece um mercado bem promissor, ao menos do ponto de vista da oferta desses tipos de ativos reais. Porque haja vista dados do Conselho Nacional de Justiça darem conta que nós temos atualmente no Brasil cerca de 79 milhões de processos em tramitação no Judiciário, ou seja, é um número muito expressivo de ações que estão no Judiciário brasileiro. Obviamente não são todas as ações que serão possíveis se falar de ativos reais, geralmente são ações envolvendo valores maiores, mas me parece um mercado onde a oferta desse tipo de ativo pode ainda crescer
bastante. Então é isso, pessoal. O objetivo de hoje foi falar sobre ativo real. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado.